o Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com um conjunto de perguntas que talvez vai tomar aí mais de um encontro para que a gente possa enfrentar, mas que dizem respeito à ontologia em psicanálise e mais especificamente a ontologia negativa em psicanálise. Vou aqui compilar o que diz Pagan Paganis, né? A psicanálise tem uma ética, ou melhor dito, ela é uma ética do desejo. Há nela também uma ontologia, na teoria das pulsões. Muito mais fácil de perceber que há uma antropologia filosófica, que é uma visão do sujeito. Haveria ainda uma estética, né? É uma pergunta que, no fundo, está perguntando pela localização do Lacan em relação às áreas da filosofia, né? O próprio Pagan Paganis desenvolve a pergunta dele, mostrando que isso tem implicações para a ontologia sexual do feminismo radical, que acaba por tocar numa ferida narcísica da teoria transexual que trabalha o sexo como socialmente construído, né? Ou seja, em oposição ao sexo e ao gênero como fundados em algum tipo de natureza. Rosalie Figueiredo poderia falar de ontologia e psicanálise. A psicanálise dá conta de compreender o ser em sua totalidade, né? E a gente já vai vendo que tem uma pré-definição do que se entende por ontologia, né? Giovanni, sempre que surge esse debate sobre a estrutura ética do inconsciente, me pergunto se não é algo impreciso e gerador de muitas confusões, porque nesses termos, ao invés de simplesmente expandir o conceito de ontologia para que abarque também seres moventes e caminhantes que se formam em relação. Do mesmo modo que a fenomenologia, de certo modo, faz com que seu conceito de consciência, ao dizer que o ser é um fluxo que se forma no encontro. Também Alberto Warmling gostaria de ouvir falar a respeito de uma certa filiação antropogenética dos conceitos psicanalíticos, a lembrar dos recentes desenvolvimentos das ontologias contemporâneas, que propõem fugir da correlação entre ser e pensar. Ou seja, nem toda ontologia está ligada, né, a esse par, né, do pensamento e do ser, então desenvolvido lá no Descartes. Seria possível desenvolver esse debate pela ontologia negativa? Hudson Lopes. Professor, fale mais sobre ontologia e psicanálise. Se possível, fale do ser e do evento de Badiou e sua relação com a obra de Ian Hacking e o tempo matemático da história e psicanálise. Quer dizer, outra acepção, né? Quer dizer, vimos aqui que tem um debate com a fenomenologia, agora tem um debate com esse autor contemporâneo, que é o Alain Badiou, e com esse epistemólogo, o Ian Hacking, que de fato defende uma ontologia da história, né? O Badiou defende que a ontologia, ela no fundo é a matemática. Edson Rodrigues Neto. Christian, você poderia falar um pouco sobre a ontologia negativa e o sujeito lacaniano? De fato, escutando um vídeo aí recente do Martin Messa, esse psicanalista que trabalha na Bahia, com quem a gente já teve vários contatos, e é uma pessoa muito, muito interessante, muito simpática, mas ouvindo uma explanação dele, me surpreendeu com a ideia de que, assim, não, o Chris Dunker, ele acredita, assim, numa ontologia, isso significa que ele acredita na substância, isso significa que ele acredita no corpo, isso significa que, enfim, então o gozo é uma coisa que estaria no corpo natural e atribuindo, né, a nossa posição um realismo assim ingênuo ou mais, né, tornando a questão da ontologia uma espécie assim de sinônimo de adesão a Aristóteles. Quer dizer, se você coloca esse assunto, você está aderindo à filosofia aristotélica. O que é bastante estranho, né? É claro que Aristóteles ele é um marco para a gente falar em ontologia, mas ela não é o dono da palavra, né? E muito menos do conceito. Perguntar-se pela ontologia presumida por uma prática ou por uma teoria ou referida por um conceito
é uma das questões epistemológicas mais básicas, mais elementares. A ciência tem uma ontologia, né? Ela pode descrever justamente assim, o campo de referentes com o qual ela trabalha, né? Ela tem uma explicitação nas diferentes ciências, né, sobre sua concepção de tempo, sobre sua concepção de causalidade, né? Portanto, a primeira ideia que eu queria introduzir aqui é separar essa identificação, como alguns fazem. Você falou em narrativa, está praticando hermenêutica, está comprometido com Schleiermacher, está comprometido com a semântica, está comprometido com o domínio do significado. Acho que a gente precisa ter uma abordagem menos reativa, né, com os termos e entender que a ontologia é uma questão, né, importante para a gente poder explicitar como a gente está lendo um autor, né? Qual é o nosso método, qual é a forma de abordá-lo, né? Tem muitas perguntas sobre como ler Lacan, e acho que são perguntas sobre itinerários, né? Mas eu diria, ler é constituir assim, um conjunto de questões e de respostas para algumas perguntas que te orientam, né? Em relação à epistemologia, ao método, ao campo da experiência, ao campo da, vamos dizer assim, da teoria da prova, né? Da teoria da verdade, que aquela concepção comporta. No fundo, a ontologia é uma questão assim, de fundamento, né? Você quer discutir fundamento, muito difícil revogar a questão ontológica. É como se a gente pudesse dizer assim, olha, no que eu faço ela não se aplica. Muito estranho, né? Muito estranho. Eu vou tentar mostrar por quê e vou tentar também dar algumas pinceladas sobre essa posição, né, no fundo, de entendimento sobre o Lacan, de leitura sobre o Lacan, que é uma posição, eu vou dizer agora assim, no meu caso, que está marcada por duas condições. A primeira é a clínica, né, a experiência do tratamento. Portanto, os conceitos eles têm que reagir com isso e do tratamento que a gente tem hoje, aqui e agora, com os nossos pacientes. Não exatamente assim os pacientes da época de Freud, Lacan, ou o que foi dito em outras casuísticas, né? Eu acredito muito nisso, que a clínica é soberana. Está acontecendo ali na experiência de fala com os nossos analisantes. A segunda perspectiva que me toca é que eu trabalho com pesquisa, né? Então, a minha orientação é para, vamos dizer assim, os modelos que Lacan propôs, mas não tirou consequências. Como é que a gente poderia fazer e levar isso à frente? Já introduzindo, né, como penso Lacan, vamos dizer assim, no quadro de um debate que compreende, sim, um debate com a ciência, né? E é um autor que compreende também o debate com a filosofia e com a antropologia, como foi mencionado aqui na pergunta. Então, do ponto de vista pesquisa, não dá para a gente ficar com os pressupostos e apenas exclusivamente com o que o Lacan tinha ali em 1960, em 70, com Saussure, com Jacobson, com Benveniste, com os autores que ele era onívoro em ler o que estava acontecendo ali de melhor. Bom, mas a linguística e as ciências da linguagem disseram outras coisas também, né? O mesmo a gente pode dizer para a antropologia, né? Lacan se serviu muito da antropologia levi-straussiana, mas coisas vieram depois do Levi-Strauss, né? Por exemplo, o Viveiros e Castro, né? Malignier, toda uma nova geração de reflexões que emana, que continua, que está em série com Levi-Strauss, mas que, por exemplo, é caracterizada como um ontologic turn, como uma virada ontológica, lá na antropologia. Quer dizer, preciso de alguma forma levar em conta as metafísicas variáveis,
ou como diz o Viveiros e Castro, as metafísicas canibais, essa ideia da gente achar que porque nós temos a nossa, a aristotélica, então essa é a única, isso é um erro grave, né? De reflexão sobre o fundamento. O mesmo se poderia dizer para a etologia, o mesmo se poderia dizer para os estudos sobre Hegel, que Lacan acompanhou, com Hippolyte, com Kojève, né? Depois com a ideia de uma ciência da lógica, mas a marcha prossegue. A gente tem hoje leituras novas sobre o Hegel, sobre a própria lógica se desenvolveu a partir e depois de Lacan, né? Hoje a gente tem a lógica paraconsistente, mais acessível. A gente teve vários desenvolvimentos com lógicas não bivalentes, com lógicas deontológicas, que não estavam disponíveis para o Lacan. Também a matemática foi à frente. Então, tomo Lacan como, vamos dizer assim, o espírito lacaniano. De atualização, de debate contemporâneo, bom, aquele que não está à altura do horizonte da sua época, por favor, que se retire, né? É uma frase que a gente cita constantemente, porque para declarar esse sentido de que é muito importante a gente entender o que Lacan disse, fazer uma boa exegese, uma boa anatomia dos conceitos, uma boa reconstrução dos conceitos, contextualizados. Mas Lacan faz parte de uma série, né? Lacan faz parte de uma corrente de pensamento e de prática chamada psicanálise, e que, portanto, tem que se haver permanentemente com o seu fazer, né? E com a renovação temporal desse fazer. Bom, então vamos tentar entrar um pouco mais a fundo no que seria essa posição que a gente adota, né, aqui nomeada em várias perguntas, né, com a posição de uma ontologia negativa. De fato, essa é uma hipótese de trabalho, né, e que a gente gostaria de ver confrontada com outras hipóteses sobre esse tema. Quer dizer, como é que se entendem leituras concorrentes, leituras alternativas, ou como elas se posicionariam em relação a qual tipo de ontologia a gente tem no Lacan, né? E disso, então, que consequências epistêmicas a gente tira, que consequências éticas estão implicadas, que consequências, inclusive, estéticas, como uma pergunta que aqui coloca. Bom, a solução mais simples e naturalmente equivocada é dizer assim de saída, não, mas a psicanálise não tem ontologia nenhuma. Ela não tem que prestar contas, né? E nem, portanto, deveria usar o léxico e nem o vocabulário e nem os conceitos que estão historicamente indexados com essa problemática. Então, recenseamento rápido, né? A ideia de coisa e de causa não pode. A ideia de universal e particular também não. Existência ou não existência, a mulher não existe, o outro não existe. Não tem que ver, porque esse é o vocabulário que vem lá da ontologia. Essência e permanência também não. Muito menos ser, não ser, manca à lettre, falta em ser, o ser do sujeito, o ser do homem que não pode ser compreendido sem a sua loucura, o ser do desejo, ou como a insondável decisão do ser, né? Quer dizer, quando a gente fala em escolha de estrutura, ou trata-se aqui daquele ser que só aparece no lampejo de um instante no vazio do verbo ser. Declaração do Lacan, né? Que aparece, e isso já é uma primeira observação, né? Quer dizer, muito difícil você pegar o Lacan e amputar todas as vezes que ele brinca, reinventa, alude, né? Joga com o lettre, né? A letra mais o ser, né? A letra mais o ser mais a carta,
Isso parece uma conversa com Heidegger. As inúmeras referências a Heidegger. E, bom, Heidegger é um autor que tem lá o seu entendimento, sua renovação de ontologia. Quer dizer, não, ele só estava falando com Heidegger, mas ele não achava que tinha nenhum assunto a tratar com ele. Muito difícil. O uno e o múltiplo, né? Quer dizer, há um e lá d'un. Afirmação do Lacan, seminário 22, 23, né? Há um para que isso? Né? É uma afirmação que é historicamente datada, né? na questão do uno e do múltiplo. E a gente poderia levar isso, inclusive, para o tema da determinação, da liberdade, da indeterminação. Né? O que eu tô objetivando com isso? Né? Mostrar que o léxico ligado à ontologia ele é abundante no Lacan. A gente vai dizer assim, por quê? Né? Por que ele não se livrou disso? Isso não acontece no Freud. Você compara os vocabulários e não tem essa de a realização do ser do sujeito é o que está em questão na análise. Não tem esse ser do sujeito. Bom, ainda que a linguagem compareça, ainda que a gente possa dizer assim, então aqui uma parasitagem de vocabulário, mas é uma parasitagem meio assim irônica, né? É uma parasitagem para dizer que esse vocabulário, eu uso esse vocabulário para mostrar que ele é ineficiente, que ele não serve, que ele tem que ser abandonado. Eu acho pouco provável, né? Ainda no âmbito de, obviamente, há uma tomada de posição em relação à ontologia. Né? E, obviamente, também a ontologia lacaniana não é aristotélica. Não é do Aristóteles. E muito menos a ontologia aristotélica se resume à defesa da existência da substância. Seja ela como ousia, seja ela como hipoquêmeno. Problema do ser em Aristóteles. Né? Pierre Aubin, citado pelo Lacan, o que ela diz pra gente? Que a ontologia não é um programa delimitado no próprio Aristóteles. Né? Por quê? Porque várias coisas que ele diz sobre o ser a gente não consegue datar direito. Ele disse isso antes daquilo ou aquilo antes daquilo outro. É um problema de conformação da obra. Segundo lugar, né? Porque a organização das teses do Aristóteles sobre o ser mostra uma contradição. A graça é que não há tal coisa como a ontologia de Aristóteles. Né? Há a confusão do Aristóteles sobre a matéria. Então é por isso que, por exemplo, a Robin, um comentador muito reputado do Aristóteles, ele vai dizer assim, olha, tem dois. Tem uma concepção de causa analítica e outra concepção de causa que é sintética. Qual das duas corresponde à verdadeira ontologia do Aristóteles? Não dá para saber. Brunswick, que aliás o Lacan leu e usa para formular as fórmulas da sexuação. Né? Leon Brunswick, está lá no Cahiers pour Analyse, selecionado um dos 7 textos que quem quer entender matemática e lógica lacaniana tem que ler. Foram propostos, né, no escopo específico de justificar o programa de formalização pelo Lacan e pelo grupo que cercava o Lacan. Brunswick diz lá, olha, a própria noção de silogismo ela pode ter uma dimensão matemática, uma leitura matemática ou uma leitura biológica. O Aristóteles pode estar ligado, então, a uma espécie de naturalismo imanente ou um artificialismo transcendente. Duas modalidades ou posições ontológicas completamente distintas. Boutreau, outro comentador, vai dizer o seguinte, tem um probleminha, o Aristóteles diz que só há ciência do geral, né, ou do universal, mas que só existem indivíduos. Como é que faz? Existem. Justamente vocês estão vendo como é que funciona a questão aí da ontologia.
uma dificuldade, né? Quer dizer, a gente frequentemente confunde ontologia com metafísica ou com teologia. Metafísica, mais contemporaneamente, é esse campo que esse sim foi tematizado pelo Freud. Quando ele diz lá, a psicanálise não deve se apresentar como um sistema fechado, né? Um sistema que verse e aborde, né, essas três grandes ideias que podem ser pensadas, mas não podem ser conhecidas, né? Alma, Deus e o mundo. Quer dizer, abstenha-se de fazer conhecimento sobre isso. E o Freud diz, a psicanálise não tem nada a ver com isso, porque ela é uma forma de saber aberta, enquanto a metafísica, no entender dele, implica um fechamento de saber, pelo próprio apresentado aqui antes, né? Quer dizer, uma posição de pesquisa, né? Uma posição que diz assim, bom, vamos nos perguntar sobre o que está sendo feito hoje em termos de psicopatologia, em termos de lógica. Ela presume que o saber esteja aberto. Então aí a gente já poderia se distinguir de perspectivas de leitura que vão dizer assim, olha, eu vou me conformar em ler Lacan e dizer o que ele falou. Tá, essa não é uma perspectiva de pesquisa. Essa é uma perspectiva de demonstrar que há uma totalidade, né? Quer dizer, que há uma obra, né? Quer dizer, um fechamento em si mesmo, e que os autores que essa obra captura, elas são versões para consumo doméstico, né? Quer dizer, então é o Saussure para o Descartes, para o Lacan, é o Descartes para o Lacan, é o Hegel para o Lacan, baixos teores de exterioridade, né? Baixos teores de externalidade epistemológica e concentração sobre a obra. No meu entender, isso é uma abordagem metafísica do Lacan. Isso é uma abordagem que vai pensar o Lacan como totalidade de textos. Existe isso, você pode fazer close reading, etc. Mas veja, tomou uma posição sobre como é que você está lendo as coisas e se posicionando. O que diz o Albenque sobre a teologia? Ele diz, negatividade da teologia é simplesmente reencontrada no modo do seu fracasso, no Aristóteles. Ela não é aceita por Aristóteles como a realização de um projeto que era incontestavelmente o de fazer uma teologia positiva. Veja, aqui começa a se introduzir, né, a ideia de que a gente pode ter ontologia, teologia, metafísica, né, articuladas, e a ontologia é uma espécie assim de reflexão crítica sobre esses dois domínios. Então, quem confunde ontologia com metafísica está tendo um entendimento um pouco crítico do que vem a ser a ontologia. Mas, ao mesmo tempo, está dizendo qual é a sua posição ontológica. Quer dizer, eu identifico as duas. Eu acho que, então, se é substância, então é corpo, então é a mesma coisa. É conjunto, totalidade formada. Para o Aristóteles, continua o estudioso do ser em Aristóteles, não há logos uno sobre o on, sobre o ser. O ser não é um gênero, o ser se diz de muitas maneiras. E aí a gente entra na contradição, no fato de que a ontologia é um campo, não é um conjunto de teses, né? A negação da ontologia se confunde então com a teologia negativa. Então não tem ontologia, no fundo, o que a pessoa pode estar dizendo, né? Nesse mapa primitivo do assunto, que eu estou aderindo a, no fundo, um tipo de subalternização da ontologia a um tipo de teologia. Né? Uma teologia negativa, uma teologia sem Deus declarado, né? Mas que, não obstante, né, confunde, né, a negatividade da expressão com a negatividade do objeto. Bom, a alternativa que o Albenque levanta pra gente é assim, considerando a inconclusividade da ontologia aristotélica, né, aonde ela nos leva, né, considerando o fracasso, né, é explícito aqui, né, da ontologia em Aristóteles, ela nos leva a dois temas, contingência e finitude. Ótimo, porque nós sabemos
o quanto o Lacan se interessou pelos modos como se diz. Os modos como se diz são, né, impossível, possível, necessário e contingente. E sabemos como Lacan valorizou, né, na sua descrição do quê? Do real, né, do real. Real é muito difícil você consultar qualquer pessoa minimamente informada, dizer só, ó, eu trabalho com o conceito de real, mas eu não tenho nenhuma implicação com a ontologia. Veja, o real para Lacan está ligado ao impossível e também, em segundo lugar, à contingência. O que você deduz disso? Né? Que não há ser? Que o ser é linguagem? Isso é teologia negativa. Né? De que o ser se evade, mas no fundo eu só vou trabalhar com esse campo que é a linguagem, não há nada fora desse campo. Ou seja, você está fazendo uma afirmação, não há nada, não existe nada, né? Que você, em tese, estava se interditando de dizer quando disse só há linguagem. Se você... Percebam que o argumento é parecido com não acredito em Deus para Deus não existe. Se você está afirmando que Deus não existe, você está entrando na disputa sobre a existência. Você não quer entrar na disputa sobre a existência, afirma que ele é uma crença pessoal e etc. Né? Agora, traduz agora para a ontologia. Se você não tem nada a dizer sobre a existência, então não venha dizer que isto não existe. Não venha dizer que, sei lá, o corpo não existe, que a alma não existe, porque aí você está numa contradição em termos que é típica da teologia negativa. No meio deste imbróglio, né, eu, mas também Vladimir Safatli, Nelson da Silva Júnior, o que a gente vem fazendo no Lattes FIP é inspirado diante desse conjunto aí de alternativas, né, de procurar a presença, né, de verificar a presença no Lacan da negatividade. A maneira como ele lê Freud, os autores dos quais ela se serve, né, Hegel, Heidegger, o tipo de matemática da qual se serve, Frege, estão todos comprometidos, né, com um tipo de crítica, né, com um tipo de crítica baseada na negação, na negatividade. Né. A gente pode dar exemplos sobre isso, né? Só existe causa naquilo que manca, né? Que cloche. O inconsciente freudiano se situa nesse ponto em que entre a causa e aquilo que ela afeta há sempre a claudicação, clocherie. A coisa, ao se reduzir ao nome, cinde-se no duplo raio, o da causa, em que ele encontrou abrigo em nossa língua, né? Quer dizer, a causalidade vem para dentro da linguagem, e do nada, ao qual abandonou sua veste latina. A veste latina, res, né? A coisa. O que é isso? Elevar o objeto à dignidade de coisa, das Ding. Né? Das Ding é no Kant um conceito interno, né? A crítica que ele faz à metafísica. E é justamente assim que a gente gostaria de caracterizar a ontologia negativa. Ela é crítica da metafísica, como sistema fechado, né? Como saber de todos os saberes, e crítica da teologia, né? Como sistema que, na unidade do ser, na unidade, vamos dizer assim, hierarquizada do ser. Bom, há outras ontologias, a gente gostaria que os outros também se posicionassem sobre essa matéria. É muito difícil também, por exemplo, ler uma afirmação como essa do Lacan, né? Só existe progresso para o sujeito através da integração a que ele chega de sua posição no universal. Bom, para aqueles que acham que ontologia é assim, ser ou não ser, né? Esse é um tópico. Isso não é um tópico muito importante no Lacan, talvez, nem o decisivo, mas o universal é. A relação entre o universal e o particular. Né? Isso que vão ser dois termos chaves para a gente entender aí o Hegel. Mas que universal nós estamos falando?
Né? Você pode falar, é universal do conceito, e aí vamos falar da polêmica, né? Dos realistas contra os nominalistas na Idade Média. Tem muitos conceitos de universal. Né? Qual é o do Lacan? É um universal negativo. Né? Leturgie. Ele vai dizer lá em Leturgie, não existe universal que não contém uma existência que o nega. Isso é final da obra, 73. Mas universal fraturado. Não é um universal positivo. Ah, mas quer dizer que a maneira como você entende universal importa? Importa. Né? Você pode dizer, olha, eu não vou trabalhar com essa categoria. Né? Eu prescindo dessa categoria. Mas você quer usar essa categoria? Entenda que ela refere-se a uma questão que precedeu, que tem uma história. Chama-se ontologia, a história dessa questão. Por exemplo, né, outro tópico muito importante é a diferença da existência para a aparência. Então, todos os meandros do Lacan, quando ele fala da existência da existência, o real como existência, é um modelo de existência. Mas o que ele quer falar com esse modelo? Por que ele separa, ele escande, né, essa existência? Talvez para dizer assim, tem aquilo que insiste, né? E tem aquilo que se coloca como exterioridade, né? Que é ao mesmo tempo efeito e condição daquilo que insiste. Né? Só há a causa daquilo que manca. Como caracterizar uma posição como essa? Né? Você vai dizer assim, é uma existência, né? É um entendimento de existência que leva em conta a figura do negativo. Profundamente. Então ele diz assim, a mulher não existe, não é porque, vamos dizer assim, isso seria apenas a negação da positividade do modo de presença da mulher. O Lacan tá dizendo a níveis de existência que se aferem por efeitos. A nível de existências, ao modo de colocar o problema da existência que só pode ser abordado pela via do negativo. Tá. E talvez seja isso que ele esteja também engendrando com a noção de semblante, quando a gente fala na teoria dos 4 discursos. Talvez. É uma proposta de leitura. Vamos ver que existe uma continuidade aí nos conceitos do Lacan que insistem na negatividade e que insistem na expressão lexical, vocabular, conceitual referida à ontologia, né? Existência, aparência, essência. Lá no seminário 12, no seminário Lógica do Fantasma, né? Quer dizer, o gozo é uma substância e no sentido aristotélico da essência ou da ousia. Eu não estou mentindo, essa não é uma afirmação da minha cabeça, não sou isso que eu penso, está escrito. Está escrito. Ousia é a palavra em grego para essência. Não tem ontologia no Lacan. Ontologia é uma coisa do Aristóteles. Como se não tivesse doses cavalares de debate com Aristóteles. Ele diz, sim, o sonho de Aristóteles. Todos os nossos pacientes são aristotélicos sem saber. Claro, ele está às voltas com como criticar. Quando ele diz assim, a minha heresia, meu RSI, né? Ele substitui, ele tem uma função homóloga, né, à realidade psíquica em Freud. Que discussão é essa sobre o real e a realidade? Um não é, um é diferente do outro. Né? Mas então agora a gente tem também um real que é assim de uso exclusivo da psicanálise. E também temos um real que não é a realidade, e, portanto, uma realidade que é de uso exclusivo da psicanálise. Isso é metafísica, gente, isso é teologia. Acredite nesse conjunto, ou então em outro. Mas esse conjunto não se dialoga, ela não se refere a algo fora de si. Não pode, falta cartão amarelo. Isso é pior que ontologia, isso é metafísica e do pior tipo. Metafísica idealista. Que vai dizer assim que no fundo só há significante. E vai tomar o significante como uma espécie assim de avesso ou de negação do sensível.
esquecendo que a questão aqui é que tipo de materialidade. O que quer dizer quando Lacan se refere à insondável decisão do ser? Tá lá, 1946, sua causalidade psíquica. Bom, diria que há uma inflexão mais contemporânea, né? Quer dizer, a maneira de abordar isso pode ser por dentro da filosofia, pode ser discutindo como no Lacan, a gente já teria, no fundo, uma ontologia que está como o seu primeiro poema, né, publicado lá em 29, Atos Irracionales, né, que é uma homenagem a Heráclito, é uma homenagem à multiplicidade do ser, ao devir. Então, tá, um ser estático? Não, o devir. O devir coloca o quê? O ser no tempo. O ser na transformação. O ser, quer dizer, Heráclito, o fogo, né? O fogo como essa substância que representa a transformação. Bom, me parece muito razoável que alguém que pense assim, diante de uma pergunta nobre, feita lá no Seminário 11, e veja, vamos circunstanciar a pergunta, né? O seu conceito de inconsciente, ele é ontológico? E ele responde, não, ele é ético. E ninguém lê a continuação. E nós tentamos apreendê-lo numa estrutura temporal. É ético porque é referido ao desejo, mas não é o desejo flutuando no ar, é o desejo no tempo. O desejo como forma tempo, né? que não é independente do tempo. Isso, vamos dizer assim, precisaria ser comparado, né? Quer dizer, vamos ser rigorosos uma vez, vai. Pergunta é o seu conceito inconsciente. Pergunta não é você tem alguma ontologia em toda a psicanálise. A pergunta não é existe uma ontologia das pulsões. A pergunta é sobre o inconsciente, e ele está muito certo em responder desta maneira. Claro, o inconsciente é fugaz, né? O inconsciente poderia dizer assim, é uma hipótese. Ele não é uma substância, ele é um conjunto de efeitos, é uma estrutura, não é uma substância. Isso significa que não existe nenhuma substância, contrário à declaração nominal de que na psicanálise o gozo, bom, tem essa função, tem essa parecência, né? Quer dizer, a linguagem não salva a gente de tudo. Quer dizer, querer dizer assim, tudo se resume, né, ao campo do significante, é injusto com o que o Lacan chama de sujeito e é injusto com o que o Lacan chama de objeto A. Eles são sujeito e objeto A heterogêneos ao significante. Não, mas eu só consigo acessá-los. Não, mas eu só consigo entendê-los. Não, mas eu só consigo inferi-los. Tudo bem, isso é condição epistêmica. Isso é condição de método. Isso... Percebe? Você não está entendendo o que são os seus pressupostos ontológicos. Você está confundindo uma coisa com a outra. Essa discussão já estava lá no Brentano. Brentano, vamos lembrar, né? Professor da filosofia do Freud. Fez com que o Freud traduzisse Stuart Mill. Foi o professor de Husserl, Edmund Husserl, né? O criador aí da fenomenologia. Tem um trabalho incrível sobre Aristóteles. Brentano é um leitor do Aristóteles, né? E que também chegou à mesma conclusão. Aristóteles não tem uma ontologia, porque o ser é se você pega certos textos, e o ser é múltiplo, se você pega outros textos. Você pode optar, ficar com um com o outro. Mas argumentar que a gente não precisa enfrentar essa questão é ocioso. Bárbara Cassin, né? Ótima helenista, Jacques Le Sophiste, debate interessante com Alain Badiou, não há relação sexual, né? Vai pegar uma afirmação do Lacan, dizer o psicanalista é o sofista para a nossa época. Ótimo, né? Quer dizer, lê o livro Gama, mostra como as plantas não falam, por que elas não falam, porque elas não querem, enfim, mostra como Lacan joga com o Demócrito,
tirando e pondo uma letra, criando e não o nada, mostrando como os conceitos metafísicos, teológicos e ontológicos, eles são indissociáveis da sua própria enunciação, da sua própria escrita, da sua própria condição de linguagem. Quer dizer, ela, num sentido muito estrito, vai dizer, então, Lacan recusa a ontologia de Aristóteles, né? Ele está às voltas com o quê? Nenhuma ontologia, os sofistas, elas se declararam, elas estão imunes, né? Elas estão numa relação, vamos dizer assim, onde eles não querem ser perguntados, quer dizer, porque vão tentar desmontar, dizer que essa é uma pergunta ruim, é melhor a gente não fazer. Eu não sei, eu acho que é uma pergunta boa, é uma pergunta para a gente fazer, porque justamente a gente já pode ter aí, então, um posicionamento de leitura do Lacan. Quer dizer, você lê Lacan, acha que ele é dialético, mas a tua leitura é dogmática. A tua leitura não tem dinâmica nenhuma de conceito, a tua leitura é acumulação de definições. Não pode, né? A graça de pegar o autor e dizer assim, por que ele tem que ter esse estilo? Ah, porque esse estilo tem que ver sobre aquilo que ele está falando, né? O estilo tem um compromisso com, enfim, do que ele está dizendo e a natureza existenciária do que ele está dizendo. Mas vamos mudar um pouco a chave, né? Quer dizer, tem essa abordagem mais clássica, mas tem uma abordagem contemporânea, né? Que vai dizer assim, olha, ontologia se tornou a questão mais e mais importante. Por quê? Porque ela acaba tematizando diferentes pressupostos relativos a diferentes formas de vida que nunca são tematizados, seja entre culturas, né? Então, bom, a gente olha para outra cultura e só enxerga aristotelismo nessa outra cultura, seja entre épocas. Então, essa tradição aí mais recente, Ian Hacking, que foi aqui citado, mas também dos antropólogos, da Ontologic Turn, né? Bruno Latour, por exemplo, não tem uma adesão às teses desses autores, mas a gente entende que eles estão levantando uma questão que é pertinente. Eles fazem uma separação que é assim, olha, a gente tem basicamente 4 posições quando a gente fala em ontologia no contemporâneo. A primeira é o que a gente poderia chamar assim, de uma ontologia positiva, que é o naturalismo, né? O naturalismo que está por trás da ciência corrente, o naturalismo que está por trás da política corrente, o naturalismo que está por trás de um certo entendimento ingênuo, vamos chamar assim, de realidade. Em oposição ao naturalismo, a gente já teria o que você vem a chamar, né, de analogismo. Então, as diferentes teorias sobre a cultura, as diferentes teorias sobre o simbólico, as diferentes teorias sobre a relatividade humana, elas abordam, né, o ser a partir de analogias, né, a causalidade a partir de analogias. Não é propriamente a causalidade que você tem no mundo físico, é assim o campo dos motivos, ou o campo das razões, e as causas e as razões a gente pode encontrar um paralelo, né? E bom, estamos aí na típica relação mais tradicional entre naturalismo, né, que defenderia, vamos dizer assim, a existência de uma única natureza, né? Só tem uma natureza. E o analogismo, como seu par complementar, vai dizer assim, e nós temos inúmeras culturas, e nós temos inúmeros pontos de vista, né, sobre esse que é o mesmo. Né? Veja como o naturalismo, no fundo, é uma ontologia da identidade. O analogismo vai dizer, não, mas vamos então introduzir uma relatividade de pontos de vista. Lacan é um naturalista? Não. Ele é um analogista? Também não. Né? Por quê? Porque ele vai introduzir, mais além dessas duas alternativas, né, uma inversão. Ele vai introduzir a ideia de real como o que não pode ser pensado, o que não pode ser representado, o que não pode ser nomeado. E o que não pode ser nomeado, ele é natural ou cultural? Não sei. E aquilo que não pode ser conceitualizado e representado, é natural ou é cultural?
Também não sei. E o vazio? O vazio é natural? O vazio existe? Ou o vazio vamos dizer assim, uma criação da cultura? Também não sei. Caramba, noção de real no Lacan, ela não se encaixa muito bem nessa oposição. Aí está a riqueza desse pensamento. Talvez seja por isso que ele tem sido usado, né, e recebido por uma parte substancial do pensamento crítico, pelo menos no Ocidente. De Rancière Badiou, de Zizek, Milner, de Milner a Adrian Johnston, né? Leiam esse autor americano, ele faz uma descrição muito, muito boa, né, do que vem a ser ontologia negativa. Bom, mas aí, continuando, o naturalismo está para o totemismo como o analogismo estaria mais ou menos para o perspectivismo. Aí olha que interessante, a gente vai encontrar aqui uma correlação entre, se você não adere ao naturalismo, como é que você pensa a cultura? Então, de forma totemista. Isso está presente no Freud, totem e tabu. Isso está presente no Lacan, a noção de estrutura derivada do confronto cultura-natureza, do dualismo cultura-natureza, herdado lá do Lévi-Strauss. Ok, então a gente tem naturalismo, analogismo e totemismo, que é a posição, vamos dizer assim, não exclusiva, mas hegemônica, muito presente no Freud. Mas será que existe uma diferença do Freud para o Lacan? Existe, mas é a diferença que pode ser assim tematizada, né? Que pode ser pega assim na filigrana, né? No sentido de que Lacan parece estar mais atento ao que seria uma solução perspectivista. E o perspectivismo aparece, por exemplo, no conceito lacaniano de fantasma, né? E o perspectivismo ele implica, né, uma concepção sobre o ser em devir. O perspectivismo ele é uma crítica da identidade, né, da filosofia da identidade, né, isso já vai ter no Lacan. O perspectivismo é uma crítica da consistência do eu, do narciso. Bom, isso é do Lacan do começo ao fim. O perspectivismo vai apresentar, no fundo, uma concepção não naturalista de corpo. Olha lá. Não, você falou em corpo, natureza. Não. Isso só se você for naturalista. Ou então, né, alguns grupos, né, algumas tendências dentro do analogismo. Mas se você só consegue pensar em dualidades desse tipo, não vai conseguir entender o que é uma ontologia negativa e como ela pode ser produtiva para ler Lacan. Pode ser que ela esteja equivocada. O mapa que eu construí também é um mapa que é um tanto a partir das minhas referências. Outras referências podem abordar isso de uma outra maneira. Por aqui a gente também poderia pensar, né, o que seria uma teoria da liberdade em psicanálise. Por quê? E aí, encerrando a nossa conversa, né, a liberdade é também uma questão ética, né, mas que envolve um certo entendimento sobre o universal, sobre heteronomia ou autonomia, sobre o reino dos fins, sobre tudo aquilo que a gente está discutindo aqui. Ou seja, as versões transformadas, né, dessas questões, ou desses 5 ou 6 tópicos que trouxe para vocês, que definem o que são as questões ontológicas. A causa é a coisa, universal ou particular, a existência, aparência e essência, o ser e o não ser, o uno e o múltiplo. E agora, né, apresento, se você passou por todas essas, tem uma que é mais moderna, que é mais contemporânea, que é a oposição de liberdade e determinação. Bom, que envolve, então, um uso mais inteligente, né, um uso não aristotélico da noção de contingência. Eu volto aqui ao que disse lá no começo. Quer dizer, para entender o fracasso ou a inconsistência da ontologia aristotélica, a gente vai para teoria da finitude e teoria da contingência. O Lacan, o real é também contingência. O real é indeterminação. O real envolve encontro. O real envolve
um certo entendimento da fugacidade, da efemeridade, né? Da temporalidade do ser, se me permitem usar esta palavra, do ser do sujeito, né? Do ser dividido, do ser em negatividade, né? Quer dizer, não é assim, não há ser, não existe ser. Não, o ser comporta o negativo. Há o ser do negativo, né? Há a falta, há a perda, há a frustração, há a privação, há tudo isso o que é produzido pelas operações de negação. Acho que está posto aí um conjunto de questões, de temas, né, para a gente abordar, para a gente discutir. Quer dizer, tudo isso aqui, vocês estão vendo, tem imediatas consequências epistemológicas e consequências metodológicas. Você quer falar em se a psicanálise é uma ciência ou não, vai ter que enfrentar essas questões, né? Vai ter que dizer assim que âmbito da realidade, do real, que sejam diferentes, você está realmente pensando. Bom, para receber mais questões de ontologia, metafísica, teologia e quejandos, clique em Aqueronta Movebo. E por favor, vamos parar de dizer que o tio Cris é um aristotélico, que não sei o que é da substância, que não é nada disso. Vai ler lá Paixão do Negativo, livro do Vladimir, vai ler o Cálculo Neurótico do Gozo, onde eu digo isso várias vezes, vai ler a Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, vai ler um artigo que eu publiquei chamado Ontologia Negativa em Psicanálise, vai ler Hegel Ameríndio, vai ler Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Enfim, essa posição ela está detalhada em vários dos nossos escritos por aí, né? Que podem não ser os melhores, mas definitivamente não estão dizendo que ontologia é Aristóteles.